Em se tratando de escola austríaca, ele é a grande referência, é a referência em Portugal, ajuda a divulgar a corrente, o pensamento, as teorias no país, nesse momento, né, tão importante de crise na Europa. Torcedor do Porto, não é isso, Biratã? Importante ser dito. Professor catedrático de Ciências Sociais e Políticas da Universidade de Aveiro, também professor da Universidade Católica de Portugal, autor e coautor de mais de uma centena de livros e artigos. Olha, ele dirige tantos mestrados que não daria para eu citar aqui todos. Vou chamar ao palco José Manuel Moreira. Mas vou tentar falar devagar. Eu costumo usar algumas metáforas, espero que sejam compreensíveis. O tema é liberalismos entre o conservadorismo e o socialismo. Eu pus ali um ponto de interrogação. O meu objetivo é que cada um de nós possa tentar ter uma compreensão histórica da evolução do liberalismo, das dificuldades em o liberalismo se afirmar, e perceber quais são os desafios atuais e que esses desafios exigem gente nova, que felizmente é o que acontece aqui, com sentido de futuro e com uma série de qualidades que eu tenho, pelo que tenho constatado, também são de esperar por todas as pessoas que estão aqui. Eu vou começar por uma coisa que se chama as origens da tradição liberal. Diz ali, origens da tradição liberal. Eu pus ali, da polis grega, mais particularista, à urbs ou civitas romana, mais universalista. Há um livro que suporta esta minha intervenção que se chama o Liberalismos entre o Conservadorismo e o Socialismo, tem o mesmo nome. Nesse livro podem ver uma evolução histórica do liberalismo e depois as partes que eu vou dar aqui, que é a diferença entre o liberalismo francês e o liberalismo inglês, que vou procurar explicar porque é que isso acontece. Aí mostra que essa origem está muito no pensamento grego e romano, em vários autores, mas, grosso modo, se as pessoas quisessem fazer uma referência polis grega versus civitas romana, nós teríamos que dizer que o liberalismo está muito mais próximo do civitas romana do que da polis grega. A polis grega estava muito ligada ao território e uma visão autárquica e autossuficiente. Quer dizer, na Grécia Antiga, nós muitas vezes ligamos a ideia de que na Grécia Antiga foi criada a democracia, isso é verdade, mas em muitas destas sociedades eram escravagistas, muitas vezes a percentagem de pessoas não escravos, de cidadãos gregos, era diminuta, as mulheres não votavam, os metecos não votavam, que eram os estrangeiros, portanto, o número de pessoas era muito reduzido. Depois tem uma coisa que é muito importante, a maior parte das vezes a pessoa liga a civilização latina, Itália, Espanha, França, Portugal, a ideia de que países católicos em que as pessoas não gostam de trabalhar. E os protestantes estão ligados à ideia de trabalho, de elogio do trabalho. Aliás, o Max Weber, em parte, expressou isso. Mas isso tem uma... A chave disso não está no cristianismo, ou no catolicismo, ou no protestantismo, porque até ao século XVI não havia essa divisão. Mas está numa coisa que se chama a Grécia Antiga. Na Grécia Antiga, trabalhar era uma coisa indigna. Portanto, roubar, conquistar é uma coisa digna e trabalhar é uma coisa indigna. Mesmo dedicar-se ao comércio, negócio é uma palavra de origem grega. A letra quer dizer nec ócio, negação do ócio. E isto significa que mesmo a atividade comercial era uma coisa desprezada, porque uma pessoa que se dedicasse ao negócio, conforme dizia o Platão, tinha que servir inquilinos, pessoas que não tinham casa, que era uma coisa indigna, servir estrangeiros, que era uma coisa igualmente indigna do cidadão grego, e tinha que servir escravos, metecos, que eram os metecos, e também os estrangeiros, que eram também indignos dos cidadãos gregos. Portanto, isso é o contrário daquilo que se passa na civitas romana, em que a ligação está muito mais às pessoas do que ao território. Aliás, basta ver que no Paternon romano, mesmo deuses de territórios que não eram do Império inicialmente, estavam no Paternon. Aliás, em muito do liberalismo, a pessoa vai ter que ligar muito mais à civitas romana, essa visão universalista, mais tarde do cristianismo. Portanto,
A Idade Média é um período que é muito importante. Aliás, o fim do euro provavelmente vai fazer da Europa uma nova Idade Média, quer dizer, com certos princípios. Portanto, e na Idade Média, eu costumo dizer que é uma sociedade não democrática, mas liberal. Quer dizer, uma sociedade não democrática, mas pluralista. Portanto, a unidade era dada pelo latim, pelo cristianismo, mas há uma diversidade e uma concorrência fortíssima. Portanto, nas cidades, nas universidades medievais, muita gente não sabe, mas um professor catedrático podia perder a cátedra em qualquer momento, coisa que não acontece hoje. Portanto, normalmente, a rivalidade entre grupos é bastante forte. Vou tentar chamar a atenção para isso mais adiante. Por isso diz ali, a Idade Média como um não democrático, mas pluralista período. Eu pus ali libertas como sinónimo de natura. Portanto, a natureza humana implicava a ideia de liberdade. E por isso, muitas vezes, natura significava também como propriedade do ser humano, como imagem de Deus. Tem ali um outro ponto que diz época moderna e o aparecimento do Estado e dos Estados-nação. O que é que se quer dizer com isto? Nós, hoje em dia, trabalhamos muito, mesmo liberais, na ideia de Estado, negação do Estado, ser contra o Estado. Portanto, mas, na verdade, é preciso descobrir que, durante muito tempo, não houve Estado. Não é? E é preciso também perceber o que é que caracteriza a ideia de Estado. Na Idade Média, há sociedades, há nações, mas não há Estado. Não? É uma sociedade sem Estado e sem burocracia. É por isso que quem é liberal, uma das coisas importantes era perceber como é que funcionava a Idade Média, portanto, que é um dos períodos mais estranhamente maltratados. Portanto, normalmente a pessoa tem ideia de luz e trevas. Se a pessoa pegar num livro da Idade Média e vê que aquilo é cores, que é uma coisa que é estranha. Eu pus ali o caso muito nosso familiar da Península Ibérica ou da Espanha. Portanto, para dar uma ideia do que era, na Idade Média, a Europa era uma multiplicidade de pequenos reinos. Portanto, mesmo a Espanha, que aliás é um nome indevido, portanto, a Espanha chamar-se Espanha é uma coisa que não é muito correta. Porque a Espanha, com H, era o conjunto de povos hispânicos, o conjunto de povos que viviam na Península Ibérica. E havia muitos reinos, Aragão, Navarra, Castela, uma infinidade de reinos, mesmo no norte. Não é? E também Portugal, portanto, foi um reino que se criou também no século XII, depois XIII, XIV, por aí adiante, aliás, dos primeiros na Europa. Numa certa altura, Castela e Leão, por um casamento, uniram-se e passaram a impor o castelhano aos outros reinos. Então criaram a Espanha, embora sem Portugal. Por isso é que, em certo sentido, o nome é indevido, na medida em que para isso implicava também que Portugal estivesse englobado. Mas o meu ponto aqui é tentar mostrar que a Espanha estava dividida em mais de uma dezena de pequenos reinos. Isso passava assim em toda a Europa. O que é que aconteceu a partir do século XVI? Passou a dar-se uma centralização do poder. Ligada a essa centralização, houve descobrimentos, houve unificação do território, uma parte, que é uma língua, qualquer um dos povos de Espanha tinha uma língua própria. O basco, o catalão, na Galiza, o português, a origem é galaico ou português, portanto, também, e uma série de outros. Aliás, é por isso que agora, depois da União Europeia, uma das coisas que aconteceu é que regressaram de novo essas nacionalidades que eram anteriores à formação de Espanha. Portanto, e dá-se o começo do esboço, então, da criação do Estado. O Estado é uma criação deste século XVI. É uma criação deste período que nós costumamos chamar, na história, moderno, que está ligado também ao Renascimento. Não é? E passamos, então, para o novo slide, para aprender o contexto histórico e teórico do movimento liberal. Muito rapidamente, quer dizer, com o fim da Idade Média aparece aquilo que se chama, de um ponto de vista económico, o mercantilismo, e do ponto de vista político, as chamadas monarquias absolutas ou despotismos iluminados. O que é que caracteriza isso? A ideia de centralização. Eu pus ali Inquisição. A maior parte das pessoas liga a Inquisição ao cristianismo e liga a Inquisição à Idade Média.
Ora, a Inquisição é algo que está ligado justamente a este período. Uma das coisas que é estranha é que a Idade Média durou 1000 anos, era dominada pelo cristianismo, que unificava, e não houve Inquisição. A Inquisição passa-se justamente a partir desse período de centralização, ligado ao mercantilismo, aos tais despotismos iluminados, monarquias absolutas. Como é que se dá essa unificação? Na maior parte dos países europeus, no caso de Inglaterra, de Portugal, de Espanha, de França, etc., há dois tipos de nobreza. Uma coisa é a nobreza medieval, é uma nobreza de campo, uma nobreza de castelo. E há uma nobreza que é uma nobreza que está ali, nobreza palaciana, de palácio, de cidade. Portanto, há uma nobreza que vai defender a centralização do poder político e vai haver uma nobreza que vai defender a não descentralização do poder político. E a formação do Estado moderno faz-se à custa da tal centralização, de criação de uma classe profissional ligada à administração pública, criação de um exército, homogeneização do território. Portanto, isso vai estar, por isso é que eu pus ali também a unificação do território, jogo de soma zero. Portanto, cria-se, o mercantilismo é o contrário da economia de mercado. Muita gente julga, o Adam Smith, quando defendeu as ideias que defendeu, foi contra o mercantilismo. O mercantilismo pressupõe a união do poder político, de grupos políticos, com o poder económico. Portanto, é aquilo que nós podemos chamar uma economia de interesses. Aliás, muito do que se passa hoje no mundo é, de novo, um neomercantilismo. E a maior parte das vezes, a pessoa, conforme seja de esquerda ou de direita, divide-se entre a culpa é do Estado ou do mercado. A culpa é da direita ou da esquerda. Mas mais do que do mercado ou do Estado, o que se passa hoje em dia, caracteriza, é uma cumplicidade de interesses entre poderes políticos centralistas e governantes centralistas e grandes empresários. Portanto, aliás, a ligação, o amor entre grandes empresários e políticos é uma coisa que caracteriza este sistema. Portanto, eu normalmente costumo dizer que é um caso de amor à primeira vista. Não é? Os empresários amam os políticos e os políticos amam os empresários. E como todo o casamento deste tipo, normalmente aquilo é bem recompensado. Não é? E quem perde é sempre o cidadão, o contribuinte. Não é? Isso, no mercantilismo, o que se dá é uma desconfiança em relação à liberdade. Portanto, por isso é que o mercantilismo é caracterizado por monopólios. É aquilo que tinha a ver com a Real Companhia das Índias, Real Companhia Vinícola, Real Companhia de Faiança, Real Companhia de Índias Orientais, Real Companhia de Índias Ocidentais. Normalmente, quando queria desenvolver uma atividade, o que é que fazia? Dava o monopólio dessa atividade a um grupo de comerciantes, a um grupo de industriais, e essas pessoas tinham depois a garantia de exploração durante um determinado período. Isso permitia que esses grupos normalmente pagassem ao poder político para poder desencadear a sua atividade. Aliás, nos descobrimentos, normalmente os barcos daquela altura, 2 barcos com mercadorias, por exemplo, da Índia, normalmente levavam outros 2 barcos armados para garantir que a mercadoria chegasse ao sítio. Portanto, era uma íntima ligação entre o poder político e o poder económico. E por isso é que este período de mercantilismo criou a tal centralização do poder, esteve ligado à criação do Estado, tomamos primeiro de uma determinada maneira e depois com outros desenvolvimentos, está ligado também àquilo que se chama, como eu já disse há bocado, os absolutismos, que têm, como também disse, 2 expressões, chamados despotismos iluminados e as monarquias absolutas. Durante muito tempo, na Idade Média, as pessoas diziam que não é o rei que faz a lei, é a lei que faz o rei. Quer dizer, a ideia de haver uma lei comum, igual para toda a gente, e em vez de ser o rei que faz a lei. Portanto, aquilo que caracteriza as monarquias absolutas é justamente a ideia de que o rei faz a lei, está acima da lei. Portanto, aliás, vamos ver que neste período, normalmente a pessoa mantém o poder real, mas quem manda é um primeiro-ministro. Por exemplo, quem vai a Lisboa tem lá em destaque uma estátua de um senhor chamado Marquês de Pombal. O rei dessa altura é um senhor chamado Dom José I. Portanto, não tem importância nenhuma. Não é? O Luís XIV é uma pessoa que aparece também como sendo muito importante. Mas quem é decisivo é o primeiro-ministro dele, que é um senhor chamado Colbert, que é a pessoa que reúne, que agiliza, que faz, que estrutura, que rege os grupos de interesses que estão ligados. Aliás, normalmente a realeza, o rei, tinha palácios que estavam suficientemente longe da capital para não incomodar o poder. Não é? Portanto, as pessoas faziam festas,
Aliás, esta nobreza palaciana é uma nobreza de folhinhos, é uma nobreza artificial. Aqui, com o Estado, criou-se um poder artificial, uma verdade estatal que substituiu a verdade natural, os pergaminhos naturais. Não é? Portanto, quanto à nobreza rural, é uma nobreza de campo, é uma nobreza que defende a descentralização. Esta nobreza é uma nobreza de palácio, de festas, de cabeleira postiça, de muitos folhinhos e muitas de luxo, se quiserem. Portanto, e este confronto explica depois muito do que se vai passar à frente, e o liberalismo vai surgir como limitação deste tal poder absoluto. Portanto, vou passar a democracia liberal e economia de mercado. Uma das coisas que é importante é perceber que a democracia e o liberalismo são coisas que apareceram depois como reação a estas monarquias absolutas e tentar limitar o poder real. Isso foi feito em diversos países de formas diferentes. Nós temos vários tipos de mercantilismo. Eu normalmente costumava dividir entre o mercantilismo propriamente dito, que é aquilo que caracteriza mais a Inglaterra e, por exemplo, a Holanda, um mercantilismo misto, em que há um papel também forte da sociedade civil, mas também do Estado, até mais do Estado, que é o caso, por exemplo, da França. E depois o caso de Portugal e Espanha, que tiveram na primeira linha dos descobrimentos, mas que mais tarde o seu mercantilismo caracteriza-se por uma coisa que se chama metalismo, que é confundir o ouro e a prata com economia. Não é? Naquela altura, as pessoas achavam que o que era essencial para um país era possuir muito ouro e muita prata. Era ter uma balança. Para isso, normalmente, a maior parte dos países queria ter uma balança comercial favorável. Portanto, vendendo mais, comprando menos, conseguiam isso. Como Portugal e Espanha normalmente tinham ouro e prata diretamente, achavam que não era preciso desenvolver a indústria. E foi isso que aconteceu, e mais tarde vieram a ser prejudicados por isso. Tem depois ali liberalismo económico, político e social. Portanto, eu pus ali isso para mostrar que uma das coisas talvez bastante perigosas é a pessoa no liberalismo distinguir entre vários aspectos. Muitas vezes é importante distinguir, mas só se for para unir. Perceber que o liberalismo é uma coisa que não deve fazer este tipo de separação. No título Liberalismo Conservador e Liberalismo Socialista, nós vamos ver que há vários tipos de liberalismo. Portanto, aliás, nós temos vários tipos de mercantilismo e provavelmente a pessoa devia ter vários tipos de liberalismo. Não é? Eu procurei, se calhar, distinguir aqui dois tipos, um conservador e outro socialista. E o meu objetivo é tentar mostrar que o liberalismo não pode ser colocado ao nível daquele braço de baixo do triângulo, que é entre o conservadorismo e o socialismo. Muitas vezes a pessoa pode pensar que o liberalismo é algo que está a meio entre o conservadorismo e o socialismo. De facto, em princípio, provavelmente os liberais não são tão conservadores como os conservadores. Aliás, o Hayek até tem um texto que se chama Porque Não Sou Conservador. Provavelmente não são tão socialistas ou tão progressistas. Eu podia pôr de um lado progressistas, do outro lado reacionários, ou de um lado de direita e do outro lado de esquerda. Não é? Ora, hoje, se calhar, uma coisa que até a pessoa deve ultrapassar, mesmo quem quer defender o liberalismo, vi ali há bocado numa camisola que a pessoa recusar direita e esquerda, portanto, é tu e o Estado. Não é? O Ortega y Gasset costumava dizer que ser de esquerda e direita era uma das muitas formas de imbecilidade. Não é? Portanto, mas eu pus aqui isto também por uma outra coisa, diz ali partido de elefantes e partido de burros. Em primeiro lugar, para mostrar que o liberalismo provavelmente é um terceiro vértice de um triângulo que está ali. Quando foi criado, quando se deu a independência dos Estados Unidos, é uma coisa engraçada que nos Estados Unidos criaram dois partidos. E os dois partidos, em certo sentido, são liberais. E daí até porque é que eu pus ali liberalismo no plural. E esses dois partidos liberais, um, que é o Partido Republicano, tem como referência um animal, que é um elefante. Quer dizer, percebe-se, é uma coisa conservadora, o elefante dura muitos anos, portanto. Aliás, essa parte de um trabalho a longo prazo, se calhar é uma coisa que também deve ser animar a gente que é liberal. Mas uma das coisas que é surpreendente é como é que do outro lado a pessoa põe um partido dos burros. Parece uma coisa estranha. Portanto.
para perceber porque é que o Partido Democrata escolheu um burro, isso só é possível pensando numa narrativa religiosa. Há pouco tempo foi a Páscoa. Cristo, quando chegou a Jerusalém, antes de ser morto, fez-se chegar num burro e não num cavalo ou num outro animal. Portanto, isto aqui vem mostrar o seguinte, é que a esquerda e o socialismo, numa fase inicial, tinham muitas pessoas cristãs. Portanto, porque o que se pretendia era instituir uma espécie de reino de Deus igualitário. E daí que a esquerda, embora depois de 1848, da Revolução em França, progressivamente o socialismo passasse a ser ateu, ou estar mais ligado a uma visão ateia, inicialmente, e ainda nos Estados Unidos isso é visível, estava muito mais ligado a uma narrativa religiosa. E daí o burro é a ideia de que a pessoa estava do lado dos mais fracos, do lado das pessoas mais simples. Não é? Portanto, eu pus ali depois uma citação que vou passar à frente e vou então passar para uma outra coisa que é importante, que é o seguinte. Nós podemos ter vários tipos de liberalismos, de esquerda, de direita, como eu disse, progressista, reacionário, evolutivo, ou então revolucionário. Portanto, o Churchill costumava dizer que a única maneira da pessoa não ter que fazer revoluções é fazer em tempo evoluções. E, embora nós possamos ter vários tipos de liberalismos, eu nesse livro usei um autor português chamado Alexandre Uclano, que é uma pessoa que durante muito tempo teve que estar fora do país, inclusive em França, tanto na Alemanha e também depois em Inglaterra. Aliás, a formação dele era muito alemã e se calhar francesa, mas mais tarde ele teve que ir por razões políticas para a Inglaterra e viu que muitos dos termos Inglaterra, democracia e liberdade tinham significados opostos, ou pelo menos muito diferentes. Portanto, eu resolvi neste livro, que é um dos capítulos do livro, que é liberalismo francês versus liberalismo inglês. Portanto, o que é que no fundo a pessoa quer dizer? É que uma das maneiras de dividir os dois tipos de liberalismo é dividir entre aquilo que se chama liberalismo inglês, embora eu tenha posto ali entre aspas, também chamado continental ou revolucionário, portanto, daquilo que se chama liberalismo inglês clássico ou evolucionário. Em primeiro lugar, com isto não se está a dizer que a França, que toda a gente defende isto, ou que a Inglaterra, ao contrário. Portanto, grandes autores franceses, como por exemplo Tocqueville ou Montesquieu, estão naquilo que se chama o liberalismo inglês. Da mesma maneira que grandes autores ingleses, como por exemplo Hobbes ou Bentham, colocam-se muito mais facilmente naquilo que está a chamar liberalismo francês. Isto são dois modos de olhar para a forma como devem evoluir as coisas. E a partir do século XVI, século XVII, século XVIII, dá-se o tal período mercantilista. Depois, a partir do século XVIII, dá-se um período de contestação a isso. E esse período assenta muito na ideia de crença na liberdade individual, da ação, e num certo tipo de igualdade entre os homens. Eu pus ali acordo mais verbal do que real. Porquê? Quase todo o movimento liberal na Europa e no Reino Unido defendia estas ideias de mais liberdade e mais igualdade. Mas aquilo que se entendia por igualdade e por liberdade nos dois sítios era bastante diferente. Não? Aliás, vão ver que isso, em grande medida, em quase todos os países, estão presentes estas duas visões, que se aproximam muito do chamado liberalismo conservador e liberalismo socialista. Portanto, nos Estados Unidos, em Portugal, em França, na Inglaterra, na Alemanha, provavelmente aqui no Brasil e noutros sítios, há estas duas correntes. Uma que é mais liberal, conservadora, e mais liberal, e que tem uma analogia com este chamado liberalismo francês e liberalismo inglês. Além das semelhanças, há diferenças que são muito importantes. E entre essas diferenças, eu também tenho 3 núcleos de diferenciação destes dois tipos de liberalismo. Um é razão, autoridade e tradição. Outro é razão, autoridade e tradição, que eu essencialmente costumo fazer isso com base em 2 coisas que estão ali, que é lei e liberdade e progresso e tradição. O que é que eu quero dizer com isto? O entendimento da relação entre lei e liberdade, nestas 2 visões, é bastante diferente. Enquanto na tradição, que nós podemos chamar francesa, a lei aparece como o contrário da liberdade. Aliás, se eu dizia que
a lei é um obstáculo à liberdade. Portanto, o ideal é a pessoa estar numa sociedade onde não há lei. Quer dizer, um casal de apaixonados, o ideal é ir para uma ilha e nessa ilha não haver lei. Aliás, os espanhóis costumavam dizer quando chegavam a um sítio, uma ilha, há governo, sou contra. A ideia de que o ideal é não haver lei. Portanto, uma sociedade em que não há lei, embora o Sartre costumava dizer que o inferno são os outros, quer dizer, ainda mais do que a lei é haver outras pessoas que limitam a minha liberdade. Outra é a ideia de que a lei é uma condição da liberdade. Só há liberdade num sítio onde há lei, onde há regras. Essa mesma diferença pode-se ver em termos de progresso e tradição. Portanto, enquanto a tradição inglesa assentou muito a ideia de que o progresso é uma constante melhoria de uma tradição herdada, do outro lado, a pessoa via o progresso e a tradição como duas coisas opostas. Portanto, há os reacionários e há os revolucionários. E eu vejo o progresso como eu constantemente libertando-me das tradições, da religião, da moral, dos costumes. Portanto, de um lado, uma visão do progresso como libertadora de uma série de tradições, de coisas irracionais, a começar por tradições religiosas, e do outro lado eu vejo o progresso como uma constante melhoria de uma tradição herdada. Por exemplo, a pessoa pode ver numa casa, em Oxford, por exemplo, em que uma casa que é do século XII ou do século XIII, ela provavelmente sofreu obras ao longo destes séculos, mas o mais natural é que eu não noto onde é que essas obras foram feitas, porque a pessoa normalmente introduz modificações respeitando uma traça, uma determinada linha. Do outro, é a ideia de eu arrasar para fazer de novo. Aliás, isso vê-se, por exemplo, em jardins. Uma coisa é o jardim inglês, que normalmente é muito mais algo que melhora uma coisa que é natural, e outra coisa é um jardim muito mais com vaso geométrico, geometrizado, portanto, que tem a ver com mais essa aproximação, uma visão deste tipo. Não é? Então, isso tem uma relação diferente também com razão, autoridade e tradição. Quer dizer, de um lado, a autoridade é um equilíbrio entre razão e tradição, e na chamada visão francesa, eu vejo a razão como oposta da tradição. Não é? Portanto, numa autoridade repousa numa razão que usa a tradição para melhorar e fazer progredir a sociedade, noutra, essa oposição entre razão e tradição. Por exemplo, é normal, mesmo nos Estados Unidos hoje em dia, um presidente da República, se calhar, na altura em que toma posse, se calhar até rezar ou fazer um discurso em que fala em Deus. E esse tipo de prática, num país como a França, ou Espanha, ou Portugal, não é concebível. Portanto, uma pessoa que fizesse um discurso desses, falando em Deus, ou até mais grave, rezando, mostrava que a pessoa não tinha muitos estudos, porque senão já se tinha libertado desse tipo de tradições. São duas coisas bastante diferentes. A mesma tem a ver com democracia e liberalismo. Portanto, muitas das vezes a pessoa confunde a democracia com o liberalismo. A democracia e o liberalismo são duas coisas que, em parte, aconteceram na mesma altura, que se desenvolveram ao mesmo tempo. Mas a democracia e o liberalismo remetem para perguntas políticas diferentes. A democracia tem a ver com uma questão que é como é que se elegem os governantes, como é que se elegem as pessoas que vão mandar. Portanto, isso pode ser feito de forma alargada, quer dizer, democrática, por sufrágio universal, ou eu posso restringir essa eleição a grupos mais pequenos. Então eu tenho regimes autoritários, que no limite até pode ser um regime tirânico, só de uma pessoa, não? E eu posso ter regimes mais democráticos. Portanto, a democracia tem a ver com uma pergunta: como é que se elegem as pessoas que vão exercer cargos políticos? Portanto, é o mando. O liberalismo tem a ver com uma outra pergunta, que é a extensão do mando. Quer dizer, a pessoa seja eleita democraticamente ou não democraticamente, essa pessoa deve ter muito poder ou pouco poder. O liberalismo defende que o poder deve ser limitado. Defende a restrição do poder. O contrário do liberalismo é um regime totalitário que estende esse poder, alarga esse poder em vez de o restringir. Portanto, por isso, da mesma maneira que o contrário de um regime democrático é um regime autoritário, o contrário de um regime liberal é um regime totalitário. Isso tem a ver com duas questões políticas diferentes. Uma que tem a ver com o mando e outra com a extensão do mando, se quiserem, do poder. Uma outra questão que também é muito importante tem a ver com a igualdade e a liberdade. Uma das linhas definidoras da distinção entre
o liberalismo francês e inglês tem a ver com o entendimento diferente que se tem de igualdade e de liberdade. Portanto, eu costumo dar tenho ali maratona, costumo dar esse exemplo, vamos imaginar uma maratona, temos 50 mil pessoas num sítio de partida da maratona, e eu posso entender a igualdade como partirem todos do mesmo sítio. Mas eu posso entender a igualdade também como chegarem todos ao mesmo tempo. A pessoa pode dizer, como é que é bonito partirem todos ao mesmo tempo? Mas eu podia pensar, olha, é muito mais bonito, muito mais interessante chegarem todos ao mesmo tempo. Para chegarem todos ao mesmo tempo, eu vou ter provavelmente que passar muita da prova para a Secretaria. Vou ter que fazer restrições para poderem chegar todos ao mesmo tempo. Portanto, o chamado liberalismo francês tende a favorecer a igualdade, enquanto que o liberalismo inglês, a igualdade de chegada, se quiserem, enquanto o chamado liberalismo inglês tende a favorecer a igualdade de partida. E nesse aspecto também nós podemos dizer que o liberalismo inglês tende a acentuar mais a ideia de liberdade e o outro tende a acentuar mais a ideia de igualdade. Porque é evidente que partindo todos do mesmo sítio, isso na prática significa que a liberdade se vai traduzir em desigualdade. Por último, a distinção entre indivíduo, Estado e grupos intermédios. Portanto, uma das coisas que normalmente a pessoa liga ao liberalismo é a ideia de indivíduo versus Estado. Muitos autores costumam considerar que, além o individualismo e o estatismo, longe de se oporem, provavelmente reforçam-se mutuamente. A pessoa tem que, provavelmente, numa sociedade como a nossa, provavelmente a própria presença do Estado acentuou o individualismo. Não o bom individualismo, mas o mau individualismo, o falso individualismo. E, por isso mesmo, é que aquilo que caracteriza o chamado liberalismo inglês é muito mais os grupos intermédios. Esses grupos intermédios limitam o mau individualismo da mesma maneira que limitam o que nós podemos chamar o Estado. Portanto, pus ali falsas contraposições, individualismo versus coletivismo, egoísmos versus ali devia estar altruísmos, agora é que eu vi, e não coletivismos. Portanto, o que está aqui em causa é eu superar visões dualistas de comportamento humano. Quer dizer, a ideia de que há os altruístas e há os egoístas, há as pessoas que trabalham, por exemplo, para o mercado e as pessoas que trabalham para o Estado. Uma das coisas que a pessoa deve conseguir, numa tradição liberal, é repor uma visão não dualista do comportamento humano. Portanto, perceber que os homens são altruístas e egoístas, são bons e maus, como dizia o Pascal, são meios bestas e meios anjos. Portanto, e o que a pessoa tem que fazer é, o homem tem um lado oportunista e um lado cooperante, e o que a pessoa tem que fazer é estruturar uma ordem que incentive o lado cooperante, desincentive o lado oportunista. Isso está muito ligado à ideia de lei comum, a ideia de uma só lei. Vamos ver que por trás do Estado há a ideia de duas morais, há a ideia de duas leis. Aliás, não é por acaso que a tradição inglesa é uma tradição que praticamente não teve regimes absolutistas. Não é? Aliás, por isso é que a tradição é muito mais medieval, até mesmo de estrutura do Parlamento. E por isso o primado da tal lei comum, da common law ou ius communis. Aliás, aqui vale a pena também fazer um ponto para dizer o seguinte: a tradição liberal começou mais de 100 anos, quase 200, antes na Península Ibérica do que Inglaterra. E uma das coisas-chave é uma coisa que se chama Escola de Salamanca. Eu tenho um livro com um colega meu, André Azevedo Alves, ditado numa coleção de pensadores conservadores e liberais, que se chama Salamanca School. E uma coisa que é estranha é esse livro onde se vende é na Índia, na Coreia, na China, no Japão, portanto, e não na Europa ou na América Latina. Não. Portanto, a importância de pensadores do século XVI, aliás, uma das poucos reis que quis defender o direito divino no Reino Unido foi um rei Jacob I de Inglaterra, V da Escócia. E ele, para mostrar o primado desse direito divino,
que ela depois foi derrotado por uma revolução puritana que seguiu, ele incendiou em Londres um livro de Fiancée Day de Francisco Soares, que era um professor em Coimbra. Não é? Portanto, ele achou por bem isso. Isso tem muito a ver com essa antecipação da Península Ibérica. Aliás, a própria palavra liberal é uma palavra ibérica. Não é? Portanto, eu pus aqui duas visões do Estado, como fornecedor de bem-estar, ou como guardião numa estrutura do seio da qual os indivíduos se podem provir a si próprios. Portanto, depois do tal período moderno, das monarquias absolutas, o início do liberalismo faz-se contra o Estado, ou pelo menos contra a restrição do Estado. Então aparecem essas duas coisas, atuar como árbitro ou de forma arbitrária. Quer dizer, nomocracia e teleocracia. Portanto, são duas coisas que são muito importantes. Liberalismos recuperando entre o conservadorismo e o socialismo. Portanto, eu pus aí, aqui também já falei nisto, liberalismo conservador, socialista, direita de esquerda, espontâneo, construtivista ou racionalista, portanto, entre outros. Portanto, a pessoa depois, mais tarde, podia também distinguir entre libertários clássicos e liberais, tipo como os democratas dos Estados Unidos, ou social-democracia, eu chamei liberais sociais. E hoje em dia, cada vez mais, nós temos aquilo que se chama o neo- ou pseudo-liberalismo do Estado Social, que visa corrigir a providência, as falhas da natureza e da própria natureza. Já que isso falou muitas vezes, a intervenção do Estado, que se passa a vários níveis. Isto tem muito a ver com aquilo que chamam, hoje em dia, as bioideologias do género, da saúde, do ambiente. Reparem, enquanto as utopias anteriores, ligadas às revoluções socialistas e outras, aspiravam essencialmente a fazer uma espécie de reino de Deus igualitário, mas não impunham em causa a natureza humana, hoje o que nós estamos a assistir é cada vez mais a querer alterar a própria natureza humana. Não é? E a querer alterar a própria natureza, não é? E usando coisas tipo catastrofistas, portanto, para pressionar. Portanto, por isso eu pus ali da sociedade neoliberal que visa corrigir a providência, as falhas da natureza humana e da própria natureza. Da sociedade proposta, uma coisa que está no livro, à sociedade imposta, e o mito do homem novo, com base numa espécie de tirania da maioria, está ligado às tais bioideologias de que eu falei. Não? Portanto, isto está-nos a levar a substituir aquilo que normalmente era um Estado social por um Estado totalitário, tirânico, que inicialmente era um Estado paternal e hoje, cada vez mais, é um Estado maternal. Que fica mais caro, não é? Porque é mais específico, obriga a mais psicólogos, mais sociólogos, mais gente para tratar. Aquilo que se podia chamar um Estado terapeuta. E por isso eu pus ali do Estado de Providência ao Estado. Esse Estado terapeuta precisa de muito dinheiro, é um Estado fiscal e burocrático. Portanto, recupera-se aquilo que o Schumpeter chamava o Estado Minotauro, não é? Como última mobilidade do Estado. Quer dizer, uma das maneiras de chamar esse Estado é Estado andrógeno. Com correção do corpo. Não é? Aliás, estabelecimento não de dois sexos, mas de 3 géneros e, para alguns, já 7 géneros. Não é? E eu ponho ali, isto será o fim do Estado ou tão só um interregno? Por exemplo, uma das coisas que pode ajudar é o que está a passar na Europa, e o tal fim do euro pode vir a anunciar uma outra forma de estruturar as coisas. Portanto, julgo que passamos para o último slide. Não é? Para explicar isto, eu procurei recuperar aqui alguns autores. Não é? E um deles é o Maquiavel, que é um autor que é sempre bastante importante. Não é? O Maquiavel distinguia entre 3 coisas na evolução histórica, entre a necessidade, a virtude e a fortuna. A fortuna ou o azar. Portanto, aliás, o Humboldt, eu pus aí, era uma coisa que ele, de certo modo, copiou do Maquiavel. Ele chamava a necessidade, reparem, a liberdade humana, que tinha a ver com a virtude, não é? E o outro que também tem a causalidade ou o azar. Há um autor português chamado Camilo Castelo Branco que costumava dizer que o acaso é a lei de Deus inscrita no universo. Onde é que eu quero chegar aqui? É mostrar que, quando apareceu o Estado, a principal vocação do Estado, ou pretensão do Estado, era querer acabar com esta parte que diz o azar e a fortuna. Criar as desigualdades resultantes, eu pus ali a seguir,
que é uma coisa que acho que ajuda, do Fernando Pessoa. Também. O Fernando Pessoa costumava distinguir entre 3 tipos de sorte. Ele dizia que as elites resultavam de 3 tipos de sorte. A sorte que resulta da hereditariedade, ou posição social. Há pessoas que nasceram nesta família e não na outra, de uma raça e não da outra. Portanto, outra que resulta da natureza, aliás, devia ter começado por aí, pessoas nascerem mais fortes ou menos fortes, com mais bonitos ou menos bonitos, com mais saúde ou menos saúde. Portanto, isso são sortes, desigualdades, diferenças que resultam da natureza, outra da hereditariedade e outras da pura sorte. Ora, o objetivo do Estado era corrigir a sorte, igualizar as pessoas, fazer com que todas as pessoas não fossem diferenciadas por isto. Aliás, não é por acaso que o Estado inicialmente, o Estado Social, chamava Estado de Providência. O nome era brilhante, não é? E o que nós temos hoje em dia é várias sucessões desse Estado de Providência, não é? Eu pus ali a liberdade política como a dimensão da liberdade que a garante. A liberdade sem mais, sem qualificativos, integral, não é um bem ou um valor, mas o pressuposto da moralidade. Sem liberdade não há responsabilidade, que é o outro lado da liberdade. Por isso é que o grande problema numa tradição liberal é saber como conciliar a liberdade individual com uma ordem que a torne possível. Pronto. E ficava por aqui, então. Agora vamos para a parte das perguntas. Alguém já está pronto para perguntar? Vamos ver. Ali atrás. Ela já está levando ali. Meu nome é Samuel, sou estudante de História e estou preparando meu projeto de mestrado exatamente para esse período na Espanha e em Portugal, século XVI e XVII. E uma coisa muito interessante é a mudança no conceito tanto de direito quanto de economia, muito claro, num sentido mais liberal do que um sentido medieval propriamente dito. E não é propriamente ainda um laissez-faire, laissez-passer. Uma coisa que eu gostaria de perguntar ao senhor, como que por exemplo, um professor de Coimbra ou Salamanca, seja Francisco Soares ou Mariana, como eles tentaram lidar com um Estado que interferia cada vez mais no mercantilismo, sendo que as ideias que eles tinham eram mais liberais. Qual era essa relação entre eles? Pronto, realmente esse período, especialmente do século XV, século XVI, é um período fundamental, se calhar, para perceber muitas das coisas que nós estamos a passar hoje, não é? Nesse período, a tal escola de Salamanca, embora se chame Salamanca, quase como uma escola austríaca que se chama austríaca, mas isso não quer dizer que tenha que coincidir com o próprio nome. Portanto, está espalhada por vários sítios, é uma origem e o centro principal. Mas ela era muito importante em cidades como Coimbra e, por exemplo, Évora. Luís de Molina, que é um dos autores mais importantes da escola de Salamanca, é uma pessoa que toda a vida exerceu e deu aulas em Évora. No que diz respeito às ideias destes autores e porque é que estes autores se tornaram importantes. Reparem, na Idade Média havia duas coisas que eram fundamentais. Uma coisa que se chamava a luta contra a usura e outra era a definição de que era o preço justo. E a pessoa tinha a ideia que o preço justo, como aliás foi aqui já brilhantemente dito, resultava da intervenção do Estado. O preço justo era determinado pelo Estado. Portanto, eles, no fundo, mostraram que o preço justo era o preço que se determinava na ausência de fraude, de roubo, de engano. Não é? Isto é quase como o resultado num jogo de futebol. Qual é o resultado justo entre dois clubes? 3-0, 4-0, 2-2. Então, eles tentaram mostrar que a justiça, a ética, não estava no resultado, mas na forma como se chegava ao resultado. Aliás, um autor dessa altura, chamado Domingos de Soto, ele costumava dizer que os vícios do comércio
não são próprios do comércio, mas dos comerciantes. Isto distingue entre o que são as regras de jogo e o que é o resultado do jogo. Isso é muito importante, porque hoje em dia, mesmo pessoas da Igreja, 400, eram autores que eram teólogos, juristas, por aí adiante, eram autores que distinguiam entre o que era o jogo em si e aquilo que era o resultado do jogo, que dependia de uma envolvência, de parte institucional, etc. Como é que as pessoas reagiram contra isso do Estado? Reparem, o que acontece, e é uma das coisas que vai caracterizar o Estado, é ter o monopólio da atividade política de definição daquilo que é o interesse comum ou o interesse público. Portugal teve uma dinastia, que é a primeira dinastia, no século XIII, XIV, antes deste período. Não existia Lisboa, quer dizer, o rei não estava em Lisboa, as cortes não eram em Lisboa, quer dizer, as cortes eram em Leiria, Lamego, vários sítios. Portanto, o rei tinha que andar por vários sítios, porque a definição daquilo que era o bem comum tinha a ver mais com um pacto do que com uma ideia de contratualista do Hobbes, por exemplo, que acentua a distância entre governantes e governados. Não, eram pactos e acordos mais de tipo jurídico do que político entre os vários grupos de interessados. É quase como num condomínio, que a pessoa ligava e definia aquilo que era comum. Aliás, a própria palavra res pública significa coisa comum ou coisa pública. Numa fase inicial, o Estado apareceu como um Estado neutral. E esse Estado neutral garantia os tais mínimos, quase como por um árbitro num jogo de futebol. Só que hoje em dia, cada vez mais, o que nós estamos a assistir é a extensão da neutralidade a todas as áreas da vida das pessoas. Portanto, o Estado está a ser usado como arma moral contra a moral. Ao fazer isto, está a criar a tal tirania em função de uma neutralidade. Ou seja, não é desejável que as pessoas sejam neutras. Cada um de nós, a pessoa podia dizer, o que é desejável? É que cada um de nós seja árbitro ou que cada um de nós seja parcial. Portanto, ser árbitro é uma coisa extremamente difícil. E as pessoas estão talhadas para serem parciais. E ser parcial é uma coisa muito boa. Se as pessoas não fossem parciais, não se apaixonavam. Quer dizer, quem não está... Eu estou apaixonado por alguém igual àquela pessoa, não há outra. Para quem não está, há umas 300 ou 400 iguais. Portanto, essa parcialidade faz com que tenha que haver regras que limitam essa parcialidade, em vez de estar a criar uma sociedade neutra. Portanto, isto é para dizer que esses autores, portanto, mais do que defender, porque uma das coisas que vai caracterizar o Estado é o monopólio da definição do interesse público, que antes dizia respeito às diversas pessoas participantes. Não é? E, portanto, esses autores sempre reagiram contra essa tal visão, até porque assentava também numa outra coisa, que era os limites. Noutro tempo, a pessoa tem que distinguir entre governo e Estado. Na Idade Média havia governo, mas não havia Estado. Não é? E esse governo, em parte, estava limitado pela ética e pelos direitos, e pelo direito natural. Não é? Julgo que... Dá tempo para mais uma. Pode falar. Olá, meu nome é José Freire e eu sou estudante de Direito. Com isso, eu gostaria que o senhor comentasse, se possível, a importância dos glosadores nesse processo de transição da Idade Média para a Idade Moderna, a mudança no conceito de direito e de liberalismo. Uma das coisas que eu acentuei há bocadinho é a ideia da pessoa ter uma visão não dualista do comportamento humano. Não? Portanto, muitas vezes em filmes a pessoa tem figuras que representam coisas diferentes. Portanto, mas isso muitas vezes é uma outra forma de dizer, de mostrar várias dimensões das pessoas. Às vezes costumo dar o exemplo, a Doris Day é uma atriz que fazia muitos filmes em que ela representava a mulher pura, a mulher cheia de virtudes, a mulher prendada. E provavelmente depois no filme várias outras pessoas fariam o papel de outras dimensões da pessoa humana. E o Groucho Marx, que era uma pessoa bastante interessante, ele costumava dizer que ele era do tempo da Doris Day,
ele costumava dizer que conheceu a Doris Day antes dela ser virgem. Portanto, uma coisa que caracteriza a Idade Média, se virem um santo da Idade Média, onde ver uma coisa é que os santos da Idade Média são encorpados, é gente como se tivesse vindo do campo, encorpados e olhar direito para as pessoas. Não? Normalmente gordinhos e fortes. Tanto. Se virem imagens dos santos dos períodos seguintes, vão ver dois tipos de imagens. Ou santos a olhar só para o chão, ou santos a olhar para o céu. Não? A pessoa deixou de olhar. Tanto. Pedro, quando foi escolhido provavelmente porque negou 3 vezes. Se calhar só 2 não tinha sido escolhido. Não é? É a pessoa escolher tipos normais ou indivíduos que estão acima de... Portanto, o que é que acontece com o direito? Nessa altura faz parte eu criar um direito público, administrativo e um outro direito privado. Isso é uma coisa que vicia logo. Portanto, aliás, onde vê que, em certo sentido, nos Estados Unidos, em coisas anglo-saxónicas, mantém-se um certo primado da lei comum igual e a ideia é que a pessoa deve ser julgada por um mesmo direito. Não é? Aliás, isso é válido também para a moral, que é a pessoa ter uma só moral. Por isso é que, normalmente, a pessoa até aparece lá com a família para mostrar. Uma pessoa suspeita de enganar alguém é também suspeita de não se portar bem na parte pública. Na outra, eu fiz uma separação entre a moral privada e a moral pública. Portanto, entre o direito privado e o direito público. Entre o primado da ação estatal e a benevolência da ação estatal, que levou mais tarde àquilo que hoje é o gasto público. Uma das coisas que encantou as pessoas, é por isso que o Keynes é muito adorado, é a ideia de que gastar é uma coisa boa. Não? Aliás, onde vê que a palavra economia, originalmente, significa poupança, que é o contrário de gastar. Não é? E durante muito tempo as pessoas perceberam que primeiro tinham que poupar e depois gastar, até parecer uma nova modalidade, a dizer que não era preciso e poupar era uma coisa má. Aliás, eu sou do tempo em que os pais normalmente poupavam bastante, não gastavam. E depois normalmente deixavam uma herança para os filhos. Não? E depois isso dava mau resultado, porque os filhos desentendiam-se, então nas partilhas normalmente isso levava que a família se desse mal. A nova geração, que é de pais progressistas, como tem muito amor aos filhos, não deixou heranças, deixou dívidas. Não? Quer dizer, esperando que, com dívidas, a família se mantenha unida. Não? Reparem, na Idade Média, o tal primado do direito privado, o primado de uma moral comum, e não 2 morais. Não? Portanto, nós, em certo sentido, o que estamos a ter é um regresso a valores mais tradicionais. Aliás, uma das coisas que se viu ali nestas bioideologias, uma das coisas que se viu é que é uma coisa muito interessante, é que cada vez mais crescem pelo mundo partidos dos animais, não é? Do bem-estar animal, por aí dentro. Eu julgo que o futuro vai ser um partido dos vegetais, não é? Porque é uma coisa que vai... Olha, gente, me disseram que dá... Tem que encerrar? Ok. Obrigadíssimo. Por favor. Só queria dizer uma coisa. Esta imagem que está aqui, que é do livro, está aí uma imagem, não está? Está aí. Essa imagem que está aí do livro, isto é uma imagem do Rio Douro, que desagua no Porto, é onde é que se cria o vinho do Porto, e esse vinho avança de Espanha para Portugal, muitas vezes por desfiladeiros. Isto aqui são as 2 partes do rio, não é? Portanto, e o rio está ali a passar dificilmente, não é? Espero que isto seja uma imagem do liberalismo a avançar para o futuro. Não é? Muito bem, muito obrigada, professor José Manuel Moreira. Muito obrigada.